Alô, galera do sétimo ano, bom dia. Vamos aqui fazer uma introdução ao nosso primeiro capítulo da unidade 2, que é o espaço rural brasileiro, tá? Então, vamos fazer a diferença entre espaço rural, espaço urbano, espaço natural e por aí afora. O que seria o espaço rural? O espaço rural é aquele espaço voltado para as atividades do setor agropecuário. É importante não confundir espaço rural com espaço natural. A diferença principal seria: o espaço rural é aquele espaço cujas atividades econômicas são voltadas para o setor agropecuário, por exemplo, a agricultura e a pecuária. Já o espaço natural é aquele espaço que não tem nenhuma atividade econômica desenvolvida em larga escala. Por exemplo, as reservas extrativistas é um exemplo disso. Nessa questão, então, o espaço rural é subdividido em dois setores: o espaço rural agrícola e o espaço rural da pecuária, tá certo? Os dois são voltados especificamente para a produção de alimentos, tá? Como é que eu posso caracterizar o espaço rural e diferenciá-lo do espaço urbano? Pelas diferenças econômicas que são praticadas entre eles. O espaço rural ou agropecuário, ele concentra as atividades econômicas principalmente do setor primário da economia. O setor primário da economia está subdividido em agricultura, pecuária e extrativismo. Lembrando que o extrativismo pode ser subdividido em três categorias. Tem o extrativismo animal, tem o extrativismo vegetal e tem o extrativismo mineral. Por exemplo, o espaço rural diz aqui: as principais atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural são o cultivo de alimentos e a criação de gado. Como você vê aqui nessa imagem, vamos ter, por exemplo, aqui duas situações: o espaço rural da pecuária e o espaço rural da agricultura. Lembrando, os dois são destinados especificamente à produção de alimentos, como você pode ver nessas duas imagens aí. Lembrando, os dois precisam de um espaço físico muito grande, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Seja a pecuária ou agricultura comercial, seja a pecuária ou agricultura de subsistência. Como é que eu posso dividir, ou melhor, especificar o que é pecuária de subsistência e pecuária comercial? A diferença está destinada, basicamente, à técnica de produção que vai ser utilizada. Por exemplo, o agricultor de subsistência é chamado também de agricultura familiar, chamada também de agricultura rudimentar. É aquela atividade onde utiliza-se muita mão de obra e pouco recurso tecnológico. Geralmente o agricultor trabalha com a sua família, com seus filhos ou alguns poucos trabalhadores ajudando. Já na agricultura comercial, é chamada também de agricultura moderna, o agricultor ele utiliza uma quantidade de dinheiro, de capital muito grande, uma quantidade de maquinário muito grande, uma área muito grande comparada com a agricultura de subsistência e muito pouca mão de obra, quer dizer, é o setor que emprega pouca gente diretamente, mas é o setor que tem uma produção agrícola muito grande. Daí vem a questão chamada latifúndio produtivo. O que é o latifúndio? É uma grande propriedade rural ou agrária, mas ele se torna produtivo exatamente pela técnica que está sendo utilizada. Nesse caso, o exemplo do Brasil, que o Brasil é considerado por alguns já como o celeiro do mundo. O que seria o celeiro do mundo? Seria aquele país que carregaria nas costas a responsabilidade de produzir alimentos para uma grande quantidade de pessoas no planeta Terra. E diga-se de passagem, o Brasil já alcançou esse posto. Hoje o Brasil é um grande exportador de açúcar, o Brasil é um grande exportador de soja, o Brasil é um grande exportador de gado bovino, o Brasil é um grande exportador de gado suíno, o Brasil é um grande exportador de frangos. Então, resumindo, o Brasil já alimenta, sim, grande parte da população, não só brasileira, mas sim
mundial, tá certo? Então o Brasil já tem essa situação de grande produtor de alimentos do planeta Terra. Por que o Brasil? Por que não outros países além do Brasil? O que é que o Brasil tem que os demais países não têm? Se nós compararmos a seguinte situação, os 5 maiores países do mundo, quais seriam eles? Primeiro, Rússia. Segundo lugar, Canadá. Terceiro lugar, Estados Unidos, ou melhor, China. Quarto lugar, Estados Unidos. E quinto lugar, o Brasil. Pois bem, então em ordem de espaço físico, o Brasil ocupa a 5ª posição na questão de espaço físico político territorial. Lembrando que isso, se for considerar o conjunto de terras descontínuos, porque se for considerar o conjunto de terras contínuos, o Brasil ocupa a 4ª posição e Estados Unidos ocupa a 5ª posição. Se for um conjunto de terras descontínuos, o Brasil fica na 5ª posição e Estados Unidos vai para a 4ª. Rapidinho, caso haja alguma dúvida, o que seria essa questão entre terras contínuas e descontínuas? É muito simples. Por exemplo, você tem aqui Brasil, aqui Estados Unidos. Nessa questão, o Brasil é maior que Estados Unidos, fisicamente. O Brasil é o 4º país, Estados Unidos é o 5º. Porém, Estados Unidos domina uma parte que é do Alasca, que fica basicamente no nordeste do Canadá, mas é domínio político territorial dos Estados Unidos, desculpa, nordeste não, noroeste do Canadá, mas é domínio político territorial dos Estados Unidos, e o Estados Unidos também domina o Havaí, já aqui na América Central. Então, por conta de Estados Unidos dominar o Alasca, que fica ligado fisicamente ao Canadá, e o Havaí, que fica na América Central, por conta disso, os Estados Unidos se torna o 4º maior país do mundo e o Brasil cai para o 5º maior país do mundo. Mas bem, nessa questão, se for avaliar a localização geográfica de cada um desses 5 maiores países do mundo, o Brasil leva vantagem sobre os 4 primeiros. Por quê? Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, esses 4 países eles se localizam no planeta Terra numa área de baixa latitude. Isso significa que a radiação solar em grande parte desses países ela é mais fraca que no Brasil. O Brasil já se localiza numa faixa de média para alta latitude. Quer dizer, o Brasil, por conta disso, ele está entre os trópicos, localizado entre o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Consequentemente, 93% do território brasileiro é tropical. Isso significa que nós temos, lembrando, ele é tropical e é cortado ao norte pela linha do Equador. Logo, nós temos um clima perfeito para a expansão da agropecuária. Enquanto que Rússia, China, Canadá e Estados Unidos não têm, porque, devido a eles estarem numa localização de baixa latitude, eles apresentam regiões desérticas. Essa região desértica não quer dizer que seja só sempre quente. Existem desertos quentes e existem desertos frios, congelados. E nos desertos quentes, por exemplo, ferve durante o dia e congela durante a noite. Então são espaços não apropriados ainda, pelo menos, para a expansão do setor agropecuário. Por isso o Brasil leva vantagem sobre os 4 maiores países do mundo e é apontado por conta disso como o celeiro do mundo. Tá certo? Nessa questão aqui, como você está vendo nas imagens aí, nós temos aqui, só para esclarecer melhor, observando o seguinte, você tem aqui 2 modelos de atividades do espaço rural, um agrícola e um pecuário. Lembrando, esses modelos aqui, eles estão voltados para o setor da agricultura moderna ou comercial. O que é preciso para isso? Relembrando, uma área física muito grande, uma quantidade de dinheiro muito grande, uma quantidade de recurso tecnológico muito grande para
a produção. Nesse caso, qual é a grande vantagem disso? É que o setor agropecuário ou moderno produz muito, isso é inevitável, mas a questão é, quase tudo que esses grandes produtores produzem, eles produzem para exportação, eles produzem para o mercado externo. Por exemplo, para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para os países do bloco da União Europeia. Então, o Brasil é um grande produtor sustentador de alimentos desses países. Já o agricultor, o da chamada agricultura comercial, ou melhor, subsistência ou familiar, ele produz em pequenas propriedades, ele usa agricultura rudimentar, ele usa baixo recurso tecnológico e uma quantidade de dinheiro muito pequena. Porém, ele é o grande produtor que alimenta o brasileiro. A cada 10 quilos de alimentos que o pequeno produtor produz, 10 quilos desses alimentos são consumidos pelas famílias brasileiras. Então isso, na verdade, é injusto, porque quem sustenta os brasileiros não são os grandes produtores da agropecuária moderna, são os pequenos produtores da agropecuária rudimentar ou de subsistência. Bem, espero que vocês tenham compreendido. Valeu aí, já dá para você dar uma lida nesse primeiro capítulo e entrar em contato com a gente caso haja alguma dúvida a respeito, ok? Abraços!